Glória a Deus. Vamos orar por esses dízimos e essas ofertas, para que o Senhor venha resplandecer essa casa de uma forma tão intensa, que vocês venham ver a glória da semeadura. Vocês já experimentaram aqui o que é colheita de verdade? Eu já experimentei, gente, e é maravilhoso. Então, eu tenho certeza que você depositou aqui suas ofertas, seus dízimos, o Senhor vai tocar na sua vida. Se você não conseguiu, o Senhor vai trabalhar na sua vida para você fazer muito. Que o Senhor coloque o desejo lindo no seu coração de semear na obra dele. Porque, olha, você ser sócia de Deus, é lindo você ser sócio de uma empresa poderosa, mas ser sócio de Deus, ó, tem melhor. Jesus querido, nós te agradecemos, Pai, colocamos essas ofertas, Senhor, os dízimos aqui, Senhor. Agora Jesus trabalha no coração da tua igreja, Pai, para que eles possam, Pai, entender a fundo o princípio do que é contribuir no teu reino, que não é uma coisa comum. Jesus querido, abençoa os teus filhos, abençoa os teus semeadores, Pai, e que nos celeiros deles nunca falte, Pai. É o que eu profetizo em nome de Jesus. Amém. Gente, obrigada. Gente, vocês não têm noção. Eu sendo eu. Primeiro, ai que lindas as meninas vieram lá. Elas não me falaram que vinha, elas falaram que talvez viria. Aí eu chego depois dela. Por quê? Eu vou falar para vocês por que eu cheguei depois. Eu li e eu falei, não, 19, eu falei até que era 19 horas. Mas alguma coisa na minha cabeça leu 19h30. Por quê? Não sei. Então, hoje à tarde o Alisson falou, amor, que horas que vai ser lá? 19h30. Eles estão saindo daqui 6:45, está tudo certo. Eu falei, lindo, 6:45. Aí a pastora manda mensagem para mim, eu falei, quer ver que eu errei o horário? Quando ela falou assim, começamos às 19, a Thaís estava lendo a mensagem para mim, eu pisei, eu falei, Thaís, segura. A gente veio e eu falei, Jesus, abre os caminhos, Pai. Aí nessa hora, você é crente, né? Jesus, abre os caminhos, e foi uma benção. Cheguei aqui, peguei o louvor, abençoado, glória a Deus. Amém, irmãos. Olha, hoje eu estava preparando essa mensagem, desde o momento que a pastora falou comigo, o Senhor falou para mim, você vai falar sobre as filhas de Zelofeade. Então eu falei, vou falar sobre as filhas de Zelofeade, lindo. Não, são 5 características maravilhosas, 5 mulheres maravilhosas que mudaram a história da nação de Israel. Mesma mulher fala das filhas de Zelofeade, tudo certo. Hoje estou lá, orando ao Senhor e finalizando, repassando a ministração. Aí quando eu terminei, o Senhor falou assim, então, mas sabe quando não cabe o negócio? Eu falei, gente, tem alguma coisa aqui que não está legal. Não é isso, o que será que é, o que será que é? Ou seja, resumo da ópera, Deus não vai deixar eu pregar sobre as filhas de Zelofeade. Mas se der, eu encaixo na pregação, tá? Mas o Senhor mandou eu falar de outra coisa com você. Então, vamos abrir nossas Bíblias no livro de 2 Timóteo. Nós vamos ler no 2 Timóteo, no capítulo 3, nós vamos ler o versículo de 1 a 5 apenas. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 a 5, diz assim: Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, não vão embora, por favor, tá? Esse é o apóstolo Paulo está dizendo, tá? Não sou eu. Desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem. Versículo 4. Traidores, atrevidos, infatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Tendo forma de piedade, negando-lhe, portanto, o poder, foge também deles. Amém? Feche seus olhos, agora eu quero que você ore por mim, tá? Eu quero que você me abençoe. Eu quero que você fale, Senhor, a partir desse momento, que ela fique bem pequenininha, muda ela e só o Senhor fale. Amém? Que só o Senhor fale através de mim. Que todo o meu eu, tudo que eu acho, tudo que eu penso, que nesse momento seja zerado e que a voz do Espírito Santo fale através de mim. Amém? Então ore por mim. Senhor Jesus, eu quero te agradecer por esse momento, eu quero te agradecer por essa igreja, eu quero te agradecer por essas mulheres que estão aqui. Senhor, eu quero te agradecer porque cada uma delas deixaram suas famílias, seus lares, seus filhos, seus compromissos, estão
dando o tempo delas, que é algo precioso para o Senhor. Então Jesus, nesse momento, me usa como ponte do teu coração para o coração delas, Senhor. Não deixa que eu fale nada de mim e que seja 100% de Ti. Agora nós repreendemos todo espírito de distração. Todo espírito de distração que venha tirar e roubar a palavra, seja repreendido agora, em nome de Jesus. Nos cobre, Senhor, com o teu manto de invisibilidade do céu, para que nós venhamos ficar invisíveis ao inimigo e só visíveis para Ti. Coloca os teus anjos ao nosso redor, é o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém? Então, irmãos, eu não sei porquê, mas o Senhor me levou a falar com vocês hoje sobre tempos difíceis, né? Então, porque tempos difíceis eu não sei você, mas pelo menos comigo, parece que cada fase, cada estação que a gente vive, a luta ela muda de característica, né? E a gente precisa estar preparado, porque se você não vive bem e não luta corretamente uma luta no tempo devido, na próxima estação você vai falhar também. Alguma coisa vai ficando para trás, porque sempre vai ficar coisas mal resolvidas. Então, o que o Senhor, Ele quer de nós, principalmente a mulher, ontem o Senhor falou muito comigo. Eu estava tendo o primeiro culto de mulheres também lá na nossa igreja. Fiquei muito feliz com a visita da pastora e mais de 2 irmãs aqui. E assim, eu falei, Deus, se as mulheres soubessem, se cada uma de nós, se eu e você soubesse o poder que nós temos de edificar coisas, a gente não perdia nosso tempo com blá blá blá, com picuinha, com mimimice. Porque o mesmo poder que nós temos para edificar, nós temos para destruir. Eu sempre falo na igreja, as irmãs, é minha testemunha, quando chega um casal que eu vejo que a mulher é uma mulher alinhada, eu tenho muita esperança. Eu falo, vai dar tudo certo, porque uma mulher alinhada, ela consegue levar o casamento, ela consegue levar o marido para o Senhor. Com trabalho, sim, às vezes alguma resistência, em algum momento flui. Mas quando é a mulher que é desalinhada, desequilibrada, com as emoções abaladas, você olha assim, a gente fala, vai ter problema. Por quê? Nós temos, não é à toa que Eva conseguiu fazer o que fez, que a serpente foi lá e falou com ela, não falou com Adão. Não é à toa, porque a gente tem um alto poder de convencimento. Quando nós queremos uma coisa, a gente quer uma coisa de dar um jeito de conseguir. E só não consegue coisas do marido, irmãs, fala na hora certinha, de jeitinho certinho, que vai dar tudo certo, ele vai fazer tudo para você. Sério mesmo, até o mais ruim dos maridos eles fazem. Se fizer direitinho, ele faz. Então, o Senhor mandou dar essas ferramentas para vocês, de tempos difíceis. Então, a gente vai falar sobre eles. Então, a gente tem esse ledo engano de que a gente vai para Jesus e que vai dar tudo certo, que não vai ter mais problema, e que vai estar tudo lindo, e não vai ter problema nenhum, e que daqui para frente tudo foi resolvido na cruz. E quando vem o dia a dia, a gente descobre que não é assim que a banda toca. A gente descobre que mesmo com Jesus a gente tem problema. E é aí que a gente tem 2 vertentes de mulheres. Umas que ficam frustradas e daí fala, sabe do que mais? Quero saber não. E outras que ficam dentro da igreja, que eu acho que é a grande maioria. Elas permanecem na igreja, elas não se afastam, elas não desistem literal, da forma literal da noiva. Elas não desistem, mas elas são extremamente frustradas. Então é o tipo de mulher que ela não edifica, e quando ela edifica muito pouco. Ela tem um alto poder de destruição na língua, nas atitudes, no olhar. E isso é perigoso demais, porque ela fica frustrada, porque na verdade não é que ela é uma pessoa má. Ela simplesmente teve os sonhos dela frustrados. E ela não soube lidar com isso. E daí vira uma bagunça toda. Então, vamos ter problemas. E se não estamos tendo, a boa ou a má notícia é que eles virão, tá? Então é mais fácil nós estarmos preparados para eles do que chegar e você ficar sabendo, e agora, Jesus? O que eu faço? Não é assim? E agora? Porque a gente fica
acostumado com o tempo de calmaria que às vezes o Senhor permite. Não pode acostumar com isso. Eu sempre falo que mulher não é princesinha, não. Nós somos guerreiras. Porque todo mundo sabe aqui, eu falo essa coisa da princesinha que fica lá, toda vestida de rosa, né? Vestidinho rosa. Isso não existe. Não é esse tipo de mulher que existe, mas nem nos tempos de Jesus. A mulher do tempo da época antiga, ela era guerreira demais. E cada uma sabe o leão que enfrenta por dia, né? Quantidade de coisas que a gente tem que fazer, porque Deus nos deu essa habilidade, né? De fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Isso é lindo. O homem não consegue. Dá uma tarefa para ele. Quer um exemplo? Faz ele estacionar numa vaga pequena com o som ligado. Eu não sei, e fala com ele ao mesmo tempo, vamos lá, o som está ligado, está tocando a canção lá, e ele está estacionando, você fala, amor, ele fala, não, peraí. Tipo assim, como assim, né? O que tem a ver o que eu estou perguntando com você estacionar? Mas a gente consegue isso e eles não. Então, lindo demais, o Senhor nos deu um dom, um talento lindo. Então, a gente precisa vivenciar o nosso propósito, estabilizar as nossas emoções, o nosso propósito e nos preparar para ser resistente. Porque você pode estar passando por um momento onde Deus quer estabilizar a sua vida. E nesse momento que Deus quer estabilizar você, você vai enfrentar um inimigo chamado dúvida. Esse inimigo chamado dúvida, ele é tão poderoso quanto a dor, por exemplo. Porque a dúvida, ela faz com que você não ande, ela paralisa você de alguma forma. É horrível quando a gente está passando por situações onde você precisa tomar decisões e você não consegue, porque as dúvidas pairam na cabeça. É um inimigo terrível de propósito, a dúvida. Ou você pode estar passando por um momento da dor. Esse momento da dor, o tempo da dor, a gente tem que lutar contra um inimigo que se chama controle emocional. Controle emocional, quem tem, gente? Controle emocional, precioso demais. Dos dons do Espírito que você deve buscar, conselho, busque o discernimento, tá? Agora, você se controlar, você ter esse autocontrole é do céu, porque você vai conseguir ver coisas que outras mulheres não vão, que outras pessoas não conseguem. Então, não importa o tempo que você está vivendo, o importante é que você saiba de uma coisa: independente do que você está vivendo, o Senhor já sabia de tudo isso. Porque a gente tem a mania de achar que Deus foi pego de surpresa. Então a gente vai para os nossos momentos de orações e a gente vai meio que desesperado, querendo contar tudo para Deus, blá, 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 e falar com Deus: não, Senhor, aconteceu isso, aquilo. Ei, Ele já sabe. E eu não estou dizendo para você que não é para você falar, muito pelo contrário, aprenda a orar. Tem um tempo de você falar. Chega aos pés, como quando você lê os salmos, gente, os salmos eles nos ensinam a falar com Deus. Nunca um salmista chega diante de Deus já falando problema. Ele chega enaltecendo a grandiosidade de Deus. Então nunca chega em oração falando para Deus: Senhor, aconteceu isso em casa, aconteceu isso no trabalho, não, meu filho aquele, não fala. Chega primeiro, você está chegando diante de um rei. Não se chega na frente de um rei de qualquer jeito. Chega na frente desse rei e fala o quanto é belo, o quanto você o ama, o quanto ele é precioso. Depois você fala o seu problema. Depois você para e fica um tempinho só escutando o que ele quer falar para você. Só escutando. Porque ele já sabia de tudo. Ele não foi pego de surpresa. Nada. Tudo que a gente passa. As piores lutas que eu já passei, o Senhor se antecipou e me falou tudinho. Sabe qual é o nosso problema? A gente não escuta. Ou quando a gente escuta, a gente não dá atenção. A gente acha que é coisa da nossa cabeça e vai passar, o tempo passa. Não. Fique atento ao que o Senhor está falando com você. Às vezes Ele está te preparando para coisas. E ferramentas dadas é igual joguinho, sabe? Onde você vai acumulando ali. E talvez você não use essa ferramenta agora, mas ela está ali guardadinha, você possui ela. Na hora certa você vai saber usar. Então,
fica tranquilo, porque depois de todo o tempo de tristeza, de dor e tempos difíceis, o Senhor nos dá um tempo com um presente lindo de calmaria. Quem já viveu isso? Passa aquela luta que você fala, não vou aguentar, mas depois você passa por um tempo de... E toda luta que a gente passa, a gente pensa que não vai suportar. Você só sabe que suportou depois que você passou, que você olha para trás e fala, não é que eu suportei? Não é que passou? E passa. Então, para a gente embasar, para vocês entenderem o que eu estou querendo falar com vocês essa noite, você que está com a sua Bíblia ou o seu celular, abre aí no livro de Isaías. Nós vamos ler Isaías no capítulo 6, nós vamos ler o versículo de 1 a 3. O Senhor tem muita coisa para falar com vocês essa noite. Abre o seu coração, fica com expectativa, não deixa o inimigo tirar a atenção, não. Isaías 6 diz assim, olha só. No ano da morte do rei Uzias, quem é esse eu aqui? Isaías, né? Eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes cobriam o templo. Serafins estavam sobre ele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, Santo, Santo. É o Senhor da onde? Quem que luta, gente? É o Senhor que luta por nós ou a gente que luta? Senhor, né? Então a gente sabe, as palavrinhas a gente sabe, a gente só não sabe aplicar. Vamos começar a aprender a aplicar o que a gente já sabe, né? Toda a terra está cheia da sua glória. Amém. Quem já nunca viu esse versículo antes? Todo mundo, já tem músicas sobre esse versículo. No ano que morreu Uzias, todo mundo, ele fala, a gente cantou aqui alguma coisa semelhante a isso, o hino da Fernanda Brum. É um texto muito, muito comum, mas olha só. Quem foi Uzias? Esse cara que morreu. Uzias foi um rei em Israel, que diferente, quando você vai lá, volta lá no livro de Juízes, no livro de 1ª e 2ª Reis, o que você vai ler lá? Você vai encontrar vários reis, não é assim? E daí você vai encontrar assim, no ano tal, rei tal, e ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, não é assim? E daí veio o Senhor e se afligiu a terra, e o povo foi para cativeiro, e o povo se arrependeu, blá, 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 blá. E Jesus não existia aí ainda, e Deus entrou com remissão para esse povo. Passa 1 ou 2 versículos, muda o capítulo, o povo faz tudo errado, tudo de novo, não é assim? Normal. O rei Uzias não foi assim. O rei Uzias foi um cara muito piedoso, ele foi um rei queridíssimo. A Bíblia diz, se você voltar lá e for ler a história dele, eu te aconselho, porque não tem Netflix melhor que a Bíblia. O Antigo Testamento é lindo, tem cada história maravilhosa, assim, umas coisas assim, com as tramas, uau! E o rei Uzias, ele era um rei muito bom, e ele era influenciado pelo profeta Zacarias, profeta maravilhoso. Então, ao contrário de todos os outros reis que faziam um monte de aquela coisa ruim, Uzias não. Uzias, ele nunca se afastou do Senhor. Nunca se afastou do Senhor. Porém, se você for lá no capítulo 12 de 2ª Crônicas, você vai ver, começa a contar a história dele, e daí chega no capítulo 26 de 2ª Crônicas. E acontece que ele foi crescendo e ele era muito bom, e a mão do Senhor era com ele, tudo que ele fazia dava certo, e ele ficou poderoso, mas pensa num cara poderoso, riquíssimo. A Bíblia diz que a fama dele ecoou até no Egito. Então assim, ele era um cara super popular. Pensa em alguém assim, influente, popular, era Uzias. E ele foi crescendo, até que, diante de tanto poderio, ele tinha um exército poderosíssimo, com vários homens de guerra que lutavam contra ele, e as pessoas amavam Uzias. Porque eu acho que mais importante do que você ter riqueza e você ter poder, é você ter pessoas que te amam.
né? E as pessoas amavam Uzias. Ele era um rei muito querido. Aí chega o capítulo 26 de 2 Crônicas. Diz a palavra que ele entrou no templo. Ele entrou no templo. Quando ele entrou no templo, os sacerdotes viram que ele entrou no templo e foram atrás dele. Pergunta: podia entrar no templo? Não. Quem podia entrar no templo naquela época? Só o sacerdote. Ele era um cara poderosíssimo, ele fazia de tudo, mas ele foi, como ele se achou o dono da cocada preta, ele falou assim: pô, minha nação, meu reinado, eu sou o rei, eu que mando na bodega toda, então eu vou entrar no templo. E ele entrou no templo. Então ele foi fazer algo que não era, ele não foi chamado para aquilo. Quando ele entra no templo, os sacerdotes veem aquilo e diz a palavra que os sacerdotes vai atrás dele e fala: ei, Uzias, o que você está fazendo aí? Não é para você entrar aqui. E ele fala assim, e a Bíblia diz que ele estava com incensário na mão. Apenas quem podia trabalhar com incensário dentro do templo era o sacerdote, ninguém mais, ninguém menos. Deus não deixava ninguém fazer isso. Mas ele se achou que ele era um cara bom. E ele estava com o incensário na mão e os sacerdotes foram lá e não temeram a Uzias. E chamaram a atenção dele. Falou assim: não faz isso. Mas a Bíblia falou que ele fez. Na hora que ele pegou o incensário, uma lepra saiu na testa dele. E na hora que ele percebeu que ele estava leproso, e os sacerdotes falaram: está leproso. O que acontecia com os leprosos naquela época? Eles eram afastados, né? Eles eram afastados do arraial e eles tinham que viver numa casa separada. E na hora que ele percebeu que ele estava leproso, ele mesmo se afastou. E diz a palavra de Deus que ele morreu leproso. Então, não vou entrar no mérito da coisa, mas olha só. Deus nos chamou, cada uma de nós, para um propósito. Para uma coisa. Não tem mulher, não tem homem que Deus não tem um propósito específico. Não tem. Você pode não querer viver. Você pode não querer fazer o que Deus mandou você fazer. Porque às vezes a gente acha que só tem um propósito quem está aqui pregando, quem está louvando. Não é assim. Deus chamou cada uma de nós para uma coisa. E quando a gente tenta fazer o que Deus não chamou a gente para fazer, deixa eu te falar, vai dar ruim. Só que não dá, vai dar um pouquinho ruim, vai dar muito ruim. E sabe quem paga essa conta? Falando especificamente como a gente está no culto de mulheres. Mulher que quer fazer o que Deus não chamou ela para fazer, quem paga a conta? A família inteira. Porque existe mulheres, gente, na cultura de hoje, eu falei um pouco isso ontem, muito rapidamente lá na igreja. Mulheres que são castradoras de maridos. Elas castram os maridos dela. Porque a mídia, todo o sistema do mundo, de filme, de séries, de tudo que você possa imaginar, de personagens, de pessoas que você segue no teu Instagram. Então, cuidado com quem você segue no teu Instagram. Lá na igreja a gente fala descarado, né? O Alisson falou assim: tá vendo? Meu marido, ele é rato de internet, sabe? Ele caça as coisas. Teve até um caso engraçado, agora no carnaval, que uma adolescente lá, ela curtiu uma postagem que aquela Sabrina Sato fez, e ela estava vestida de Satanás, e falando alguma coisa assim, totalmente contra Deus, e a menina foi lá da igreja e curtiu. Meu marido chamou a tia dela, que é responsável dela, e falou assim: escuta, eu vi que a sua sobrinha, ela curtiu isso. O que significa curtir, gente? Parentes, não estava no pacote, mas a gente fala. O que é curtir? Quando você curte algo na internet, lá no seu Instagram, você está dizendo: amém, concordo com isso. Certo? Então, se você segue a Anitta, por exemplo, o que você está dizendo? Eu concordo com tudo isso que você está fazendo, querida. Então, não é qualquer um que crente pode curtir, pode seguir. Tem que ter
bom senso, né? Então, aí ele com muito zelo e amor, ele foi pastor nessa hora, e ele foi lá, falou com a tia dela em amor, cara, não foi para chamar atenção não, e a tia dela entendeu, ela entendeu também, mas na hora depois ela ficou um pouquinho brava na hora, depois ela entendeu. O que ela fez? Ela cancelou esse Instagram e fez outro. Para quê? Para não ter ele. Ele viu, foi lá, adicionou ela de novo. E ela colocou ela bloqueado, sabe? Para só quem, quando aceita, que você tem que pedir solicitação. Ele foi lá, solicitar amizade. Aí eu falei, amor, você não é gente, por que você faz isso? Ele falou, não, tem que cuidar das minhas ovelhas. Depois que deixar de ser minha ovelha, amém. Então, gente, por que eu falei do trem, né? Dos abençoados, mas fica atento na rede social. Então, o rei Uzias, ele era um cara que ele fez tudo direito, mas no último minuto, que ele poderia ter fechado com chave de ouro, ele estragou tudo, porque entrou numa seara que não é dele. Então, falando de mulheres castradoras, gente, a gente faz isso. A gente, tudo está falando aí que nós temos que ser empoderadas, que nós temos que ser, né? E eu acho que a mulher não é bicho normal. Você trabalha, chega, cuida de filho, faz coisas, ainda dá atenção para o marido, ainda serve na igreja, faz um monte de coisas. Como que a gente consegue fazer tudo isso? Então, assim, eu não estou tirando valor, muito pelo contrário, eu valorizo demais, mas o mundo está dizendo que a gente tem que ser alguém que Deus não nos chamou para ser. O governo do lar continua sendo do homem, Deus não tirou, porque nós estamos em 2023. Não tirou, continua sendo dele. É ele que, a submissão bíblica, ela é linda. É você entender a missão do seu marido. Aí eu atendo algumas pessoas que dizem, mas meu marido não tem missão. Se eu não fizer, desanda. E eu acredito que tem casos que são reais mesmo. Se a mulher não fizer, desanda. Mas se ela sempre fizer, ele vai aprender a ser o sacerdote do lar dele? A mulher sabe, ela conduz o homem que ainda não consegue a ocupar o lugar e não jogar na cara dele, porque você é um banana. Quanto mais você fala que ele é isso, Satanás fala assim, deixa eu pegar essas palavrinhas que ela está falando, banana, lento, entendi, preguiçoso, tudo bem. Ele vai colocando tudo isso, porque as nossas palavras têm um poder sobrenatural. Tudo que você fala vai ficando no ar. Tudo que você fala, seja bom ou seja ruim, são mensagens que você está mandando para o mundo espiritual, e Satanás está pegando tudo. Então, vigia com o que fala. Amém? Então, a Bíblia diz que ele passou a ser leproso. E daí o que aconteceu? O que eu vejo aqui, quando a gente leu que Isaías, no ano em que morreu o rei Uzias, cada problema, cada tempo difícil que a gente vive, ele pode nos levar para duas situações, ou para o nosso propósito, ou para a nossa destruição. No caso de Isaías, olha para você ver que coisa linda, quando Isaías perdeu, porque Isaías gostava muito de Uzias, Uzias era amado, e ele fala, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Então, na hora que ele tirou o olhar dele do rei humano, ele viu o rei dos reis. Então, às vezes, na minha, a sua situação também é assim, a gente foca tanto no problema. E quem nunca experimentou, quando você tira o foco do problema, coloca o foco em Jesus, parece que o problema fica mais leve. E às vezes não aconteceu nada, o problema continua lá, igualzinho, só que agora você está vendo sobre a ótica de Deus. Aí você consegue se aquietar, se acalmar. Então, diante dessas situações que Uzias morreu e Isaías falou que viu o Senhor, eu tiro algumas lições. Lições para mim e para você, para como a gente deve passar esses tempos difíceis, à luz da Bíblia. Como que a gente vai viver nesse tempo difícil, como o Senhor gostaria que a gente vivesse, porque a forma bíblica de passar por esse problema é tendo sucesso no final. Se no final eu não
tive sucesso, se no final não fui bem sucedida, sinal que alguma coisa se perdeu no meio do caminho, e eu não vi, e eu não falei, e eu não fiz do jeito que o Senhor queria que eu fizesse. Porque se eu fizer direitinho, do jeito que Ele quer, da forma que Ele quer, eu vou ter sucesso. Não tem como não ter sucesso andar com Jesus. Não tem como não ter. Então a primeira lição: assuma o controle das suas emoções. Eu acho que é a base de tudo. No mundo que a gente vive, a primeira atitude que a gente precisa ter para qualquer coisa, para você ser um profissional bem-sucedido, para você ser uma esposa bem-sucedida, uma filha bem-sucedida, uma aluna bem-sucedida, qualquer pessoa bem-sucedida na vida, você precisa ter controle das emoções. Porque quem já trabalhou com muitas mulheres, assim, no local com muita mulher? Só tinha mulher. Mulher. É legal? Aí você fala assim, eu prefiro trabalhar com homem. Todo mundo que já trabalhou com mulher fala assim, eu prefiro trabalhar com homem. Não é? Porque a mulher é esquisita demais do campo de vista emocional. A gente se acha tão assim, sei lá, eu não vou dizer nem que é arrogante da nossa parte, mas a gente, sei lá, a gente tem uma coisa, mas a gente peca nas nossas emoções. Um não que a gente recebe é azeda do caldo. Falou o que não devia num dia de TPM, sangue de Jesus tem poder. O diabo foge, eu acho. Porque é terrível. Eu falo que eu estou tendo mais TPM depois dos 40, que misericórdia. O mês passado, eu fiquei no nível de TPM, que eu fui orar e eu só orava, Jesus, tira isso de mim. Eu sei que você não se aguenta. Você não se aguenta porque você estava insuportável, né? E nessa hora, eu tenho um filho pré-adolescente em casa. E eu não sei se é melhor ter 1 ou ter 5. Porque eu acho que 5 é até melhor do que 1. Porque 1, gente, ele te inferniza no nível. Sabe? De tirar a tua paz, assim, sabe? E eu, ai meu Deus, o que eu vou fazer agora? E assim, sabe? Muita coisa acontecendo. E eu fui orar um dia de madrugada. Eu gosto muito de orar depois que todo mundo vai dormir. E eu fui orar. E eu falei, e eu comecei a chorar, falando com o Senhor, orando pela igreja, orando pela liderança. Aí depois o Senhor me levou a orar pela cidade, sabe? E daí, quando eu estava vazia de mim, sabe, que eu comecei a ver como as emoções da gente é ingrata. Eu fiquei o dia inteirinho azeda. Azedaça. Estraguei o meu dia, muito provavelmente estraguei o dia do meu marido. Ele não vai falar porque ele não quer mexer, sabe? Melhor não mexer com o bicho quando está quieto. Eu falei, não vai falar, mas eu muito provavelmente azedei o dia dele hoje. E eu falei, como as nossas emoções são terríveis. Como ela domina a gente no nível que você, se não souber e não tiver controle, você põe a perder todo o trabalhar de Deus. Porque imagina uma pessoa que você trabalha com ela, você está ali falando de Jesus, você está dizendo para ela, vamos na igreja comigo, vamos no culto de mulher comigo. Aí chega num dia, porque você não teve controle nas suas emoções, você fala mal de todo mundo, e fofoca, e briga e tal, e todo o trabalho evangelístico que você fez foi pelo ralo. Porque ela vai falar assim, que exemplo que essa pessoa tem para me dar, porque ela é pior que eu. Então as nossas emoções, elas são terríveis demais. E olha, deixa eu te falar, a gente não vai escutar a voz de Deus. Isso é fato, você não vai escutar a voz de Deus com as suas emoções abaladas. Não escuta. Você pode ser a última profeta da terra, você pode ser Miriam reencarnada. Você não vai escutar a voz de Deus com as emoções abaladas. Não vai. Você precisa urgentemente sair de águas agitadas. Quem já sentou comigo sabe, eu já falei isso para muitas pessoas. O que a gente precisa às vezes, sabe quando você está numa cachoeira? Quem aqui já foi em cachoeira? Cachoeira pode não ter barulho nenhum,
mas o barulho da água é forte, não é assim? Se uma folha cai e toca a água, você vai escutar? Não, você não vai escutar, porque a água batendo é muito forte, a água está agitada. Agora o que Deus quer nos levar é para águas tranquilas. Sabe aquele rio? Onde você senta, eu sou uma pessoa que viajo muito, eu viajo na batatinha, tá? Não é viajar fisicamente. Quando eu leio a Bíblia, eu crio cenários assim na minha mente. Eu sou assim, fantástico mundo de Bob's total. Eu crio total cenário. Então imagina agora um lago bem bonito, árvores verdes, você senta embaixo dessa árvore e o vento está batendo. E daí uma folha sai da árvore e toca a água. Vai fazer como? Não é? Você vai escutar. Deus não fala no barulho. Se a tua alma estiver agitada, você pode pedir oração para a pastora, ela vai se matar de orar, coitada, por você. Vai impor a mão, vai te lambuzar inteirinha de óleo, vai fazer o que for. Você não vai escutar. Primeira coisa que tem que fazer, aquieta. Águas agitadas, Deus não age na água agitada. Emoções descontroladas é uma película. Ela é uma película que tampa, assim como eu depois dos 40, eu já usava óculos antes, mas agora o óculos ele é extremamente necessário na minha vida. Sem óculos eu fico perdida, não sei mais ler, não consigo. Agora imagina que as emoções agitadas é como se eu colocasse uma película totalmente vedada aqui. Eu posso estar com a coisa mais preciosa na minha frente, eu posso estar morrendo de sede e essa água está na minha frente. E eu estou morrendo de sede, mas a água está ali, eu não consigo ver, porque tem uma película. E é exatamente o que as emoções fazem. A solução está ali, ó, o Senhor está ali com a providência. Mas a gente não consegue ver, porque as coisas estão muito bagunçadas. Jeremias, no capítulo 17, versículo 9, diz assim, ó: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem é corrupto? Coração. Quem o conhecerá? Aí a pessoa chega no atendimento pastoral e fala assim: pastora, senti no coração. Eu falei, já começou errado. Eu senti no meu coração que eu devo namorar fulano. Mas a Bíblia não diz que enganoso é o coração do homem? Então, teve um caso na nossa igreja, e eu falo assim, olha, é um alerta para todo mundo. Essa coisa de Deus falou comigo. Perigosíssimo. Não, Deus falou comigo que eu preciso sair do trabalho X e ir para o trabalho Y. E a gente tinha uma premissa, até alguns anos atrás, que era assim. Se a pessoa chegou na gente e falou assim, Deus falou comigo, eu calava a boca na hora. Porque se o dono do universo falou contigo, minha querida, quem sou eu para falar o contrário? Eu não falava mais nada. Só que daí a gente começou a ver, e um belo dia, a gente se achando o rei da cocada preta, sabe? Nossa, se Deus fala, e a gente pregou várias vezes sobre isso na igreja, né? Já falei? Eu preguei várias vezes. Se você falou que Deus falou, a gente cala a boca. Aí um dia eu estava orando, e foi muito engraçado que Deus falou comigo e com meu marido junto. Mesmo, não sei se no mesmo momento que eu digo assim, de período, né? Não foi no mesmo dia. Mas o Senhor falou comigo e falou com ele. Estava orando, eu estava orando, vou contar a minha experiência. E daí eu falando, e eu estava orando por essa determinada pessoa, que eu vou contar o testemunho para vocês. E eu falei, Jesus, toca no coração dela, Senhor, para ela parar de fazer besteira. Porque o discípulo que faz besteira, ele sofre, e o discipulador sofre por tabela, porque ele procura quem? E daí ele espera que você dê uma solução ao problema dele, né? E daí, eu orando por ela, falando, Jesus, vai para ela. Aí o Senhor falou assim, mas você tinha todas as ferramentas para alertá-la e não fez. Isso é orgulho. E eu, não, obviamente que não é, o Senhor está enganado. Porque Deus se engana, né? Quando a gente ora desse jeito, assim, se achando. Não, Deus errou, com certeza, porque imagina que eu fui orgulhosa. Gente, eu, orgulhosa, não fui. E daí o Senhor falou, foi orgulhosa, porque eu falei para você, na hora que ela estava falando com você, eu falei para você, não é eu que falei com ela. Ela está enganada. E você, por orgulho, você se calou. Agora você vai lá ajudar ela sim. Depois desse momento, eu comecei assim, quando o Senhor
alguém vem falar comigo e fala, o Senhor falou, eu falo, Senhor, eu devo contestar? Contesto ou não contesto? Se o Senhor der aquela pazinha no coração, tipo, aí eu falo, irmão, deixa eu te falar para você, não é Deus não. Eu já falo porque depois boleto é para pagar mais caro, né? É igual você comprar no cartão de crédito. Você vai lá e tira a bolsinha lá no cartão de crédito. Você sai de lá achando a Lady Di do trem. Aí, 15, 20 dias depois, chega o boleto em casa, né? A fatura mínimo para pagar tanto. Não, nunca pague mínimo, gente. Então, é igual cartão de crédito isso. Então, o que aconteceu com esse caso específico? Essa pessoa, ela tomava decisões, ela fazia o seguinte. Ela veio, o Senhor falou comigo que ela tinha que sair do emprego tal e ir para o emprego tal. Eu falei, Deus falou com você? Falou, amém, vai. Ela saiu do emprego. E foi para outro emprego, amém, trocou de emprego normal. Quem, né? Só que daí não deu certo no outro emprego. Porque gente que vai trocando de problema, ela não resolve o problema, ela quer trocar de situações, ela não resolve o problema, ela troca o cenário. Então, o problema está aqui, mas esse cenário não está legal para mim. Eu tiro esse tapete, coloco outro tapete, coloco outro vasinho de flor e mantenho o problema. Só que isso se mantém durante algum tempo, só pouco tempo. Então, é lógico que os problemas que ela carregava dentro dela começou a dar problema no novo local onde ela estava. E daí ela chega em mim e fala assim, eu estou analisando, tal, eu acho que eu vou sair desse novo emprego. Eu vou para um outro emprego. Eu falei, é? E ela falou assim, é. Aí eu falei assim, já orou, amiga? Já orou, amiga, né? Oração, bonito, né? Aí ela falou assim, não, orei, Deus falou comigo. Deus falou que não é tempo de eu estar nesse lugar que Olha, gente. Ai, Jesus. A fala de crente que quer fazer coisa fora da vontade de Deus. Meu ciclo encerrou. Meu ciclo encerrou aqui. Eu falei, nossa, 3 meses ciclinho, né? Aí ela falou assim, e eu falei, Jesus do céu. E daí eu não falei, eu sabia que aquilo não tinha nada de Deus. E aí ela foi para um outro emprego. Quando ela foi para o outro emprego, e daí a vida financeira dela já estava assim... Já estava tudo bagunçado, aí ela veio chorando e me procurou de novo. E a gente estava no escritório lá da minha casa, e eu falei assim, mas por que você fez isso? Não, eu não sei, Deus, como que ela falou mesmo? Que Deus estava colocando ela nessas situações, Deus estava esticando ela. Porque é outra frase bonita que a gente dá, né, para as consequências das cagadinhas que a gente faz. Desculpa o termo. A gente pode falar isso aqui, misericórdia. A gente está entre mulheres, né? Abafa, casa. Eu já estou me sentindo super em casa, tá vendo? É os nomes bonitos que a gente põe para as coisas erradas que a gente faz. Porque tem coisa errada que vai... Tem coisa errada, toda coisa errada que a gente faz vai vir em consequência. As consequências virão, então a gente coloca um nome bonito, fala de fechamento de ciclo, fala de esticar, mas é um nome tipo assim, eu não quero assumir que eu fiz errado. É mais fácil assumir, olha, fiz errado, vou pagar esse boleto e aprendi a lição, não vou mais fazer isso, é muito mais fácil. Daí eu falei para ela, mas o seu Deus é tão esquisito. Aí eu falei, seu Deus é esquisito demais. Aí ela falou, por quê? Eu falei, porque é um Deus que muda de opinião muito rápido. É um Deus que uma hora ele fala para você ir para tal lugar, outra hora ele fala que aquele tal lugar, ele já não sabia. Eu falei, é um Deus muito volúvel. É um Deus sem era nem bem, ele não pensa para fazer as coisas. Acho que ele está assim na confusão do dia dele, cuidando do mundo. E daí ele olha assim, nossa, tem a fulana, nossa, tem lá, Dani lá. Dani, vai lá, faz negócio lá, vai. Aí depois ele fala, puxa, não era para ter feito isso. É igual eu, chegando às 7h30, no culto que começa às 7. Então, eu falei, aí ela ficou assustada, eu falei assim, minha filha, isso não tem nada de Deus. E o que você está falando aí é as suas emoções, é seu coração falando. É porque eu quero tanto uma coisa, e daí eu vou orar, mas eu quero tanto aquela coisa, eu vou orar e eu falo com Deus. E daí eu ouço meu coração, foi Deus, não foi Deus. Quando Deus faz, ele é embasado, primeiro, da palavra dele. Segundo,
você nunca vai fazer algo que é bagunçado. Se é muita coisa assim, não, parou. Quanto mais emocionais nós somos, gente, mais inconstante espiritual nós somos. Pessoas emocionais, elas não se mantêm no nível espiritual. Pessoas emocionais, hoje elas são uma bênção na igreja. Daqui a um mês, ela já começa a faltar culto. Daqui a algum tempo, ela que era uma pessoa que servia em tudo aqui, vinha na faxina e ajudava e tal. Ela começa a parar de fazer. Sabe qual que é o que ela fala? Não sei se acontece aqui nessa igreja. Na minha igreja acontece. Pastora, eu vou deixar de servir no Ministério da Infância. O Ministério Infantil é o alvo. Porque, gente, vamos lá. Eu trabalhei 15 anos. Gente, hoje eu vou ficar o resto da vida aqui hoje. Porque eu estou no primeiro ponto ainda. Mentira, vou adiantar. Eu fiquei 15 anos servindo no Ministério Infantil. 15 anos. E daí desses meus 15 anos, dá vontade de desistir? Ah. Você sente raiva das criancinhas? Sente. Porque se você sente raiva dos seus filhinhos, que nasceram do seu ventre, você não vai sentir raiva dos filhinhos do irmão. Fala a verdade, gente, precisa ser honesto. Sente raiva. Tem dia que você sai do ministério e fala assim, eu não volto aqui nunca mais. Eu não volto nunca mais aqui. Aí você chega para o seu líder e fala assim, o meu tempo, de novo, né? O meu ciclo no Ministério Infantil acabou. O Senhor mandou eu ficar sentado. Lógico que as suas emoções vai dizer para você ficar sentado. É super cômodo ficar sentado, gente. Coisa mais linda do mundo vir no culto, sentar aqui. Eu estava falando esses dias lá na igreja. A gente chega na igreja, fica assim. Eu sempre gostei de sentar nos primeiros lugares. Por causa da atenção mesmo, né? E daí eu chego, fico olhando, fulano tá aqui? Fulano tá aqui? E às vezes na hora do culto chama, cadê você? Quem nunca mais recebeu uma mensagem durante a hora do culto? Cadê você? Porque eu olhava assim, não via. E assim, aí você fala, nossa, o louvor desafinou. Misericórdia, Jesus, abençoa o irmão. Ai, Jesus, abençoa. Nossa, o pessoal da diaconia tá ali. E você fica... Por quê? É lindo quando você vai para uma igreja, você senta aqui, ó. Glória, santo, tudo lindo. Você não tem responsabilidade. É confortável não fazer nada. Então é confortável para o seu coração dizer, eu não vou fazer mais nada. Eu vou sentar em um tempo que Deus mandou eu sentar. Deus, você não é servo à toa, tá? A gente diz que nós somos servos de Deus, mas não quer fazer nada. Servo sem fazer nada é servo inútil. E a Bíblia já ensinou o que o servo inútil vai, né? Para onde ele vai. Então, vamos pular para a próxima lição. Reconheça a sua condição. Foi o que eu te falei antes. Isaías, ele percebeu quando ele viu o Senhor, que a Bíblia diz assim, eu vi o Senhor sentado no alto sublime trono. O que aconteceu com ele? Ele imediatamente percebeu a condição que ele era, o que ele era, o problema que ele tinha. E eu digo para você uma coisa, quanto mais você se aproxima de Deus, mais os seus defeitos você vai ver, os seus defeitos. Quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais a gente olha para si e fala, gente, eu sou estragadinha. Quem nunca se sentiu estragadinha? Você olhar assim, que vergonha de Deus. De você sentir algumas coisas, de você falar às vezes algumas coisas. E daí você vai para o culto, e Deus fala com você na ministração, e você fala, ai que vergonha. Ai Jesus, por que eu fiz isso? Por que eu pensei isso? Por que eu agi dessa forma? Isso se chama proximidade com Ele. Toda vez que você se aproxima dEle, a luz dEle vai te mostrar quem você é. Nós vemos primeiro a nós. As nossas impurezas são manifestas. Isaías falou assim, e eu vi que eu sou um homem de lábios impuros. Ele não falou, eu vi que o meu irmão é um irmão de lábio impuro. Ele falou assim, eu sou um homem de lábios impuros.
Por mais que ele habitava no meio de pessoas de impuros lábios, ele viu o que ele era. E é isso que Deus faz com a gente. A gente precisa reconhecer as nossas fraquezas, gente. Não tem problema. Ninguém é santo. Você não é a quarta pessoa da Trindade. Uma coisa que eu faço sempre na nossa igreja, sempre, eu conto algum pecado meu no púlpito, quando eu estou pregando. Porque vocês precisam entender que a pessoa que está falando aqui é tão humana quanto você. Que se eu não me render em oração, eu sou tão podre quanto o cara que está lá usando droga agora. Porque a minha essência sem Cristo, ela é ruim. Não existe essa de eu sou uma pessoa boazinha demais. Eu tenho medo de pessoas boazinhas demais. Pessoa, como assim? Nós somos sem Jesus. Querido, sem Jesus, você é uma pessoa feia, por mais que você esteja lindamente maquiada. Por mais que a tua roupa esteja extremamente limpa e cheirosa, se Jesus não estiver aí, você vai exalar um perfume horrível no mundo espiritual. Simples assim. Quando Isaías viu o Senhor sentado no alto sublime trono, ele fala assim: ai de mim. Ai de mim, de mim. Sabe o que o Senhor precisa fazer com a gente? É esse senso de autoanálise. Eu tenho que parar de chegar no Senhor e querer exigir isso e aquilo. E aí? Quem eu sou diante desse rei tão poderoso? Como é que eu tenho retribuído a morte do seu filho por mim? O que eu tenho feito diante de tão grande amor? Isaías falou: ai de mim. E olha, deixa eu te falar uma coisa. Uma vida sem arrependimento é uma vida sem milagres. Sabe o que a gente faz no nosso dia a dia? A gente coloca as nossas trincas, porque nós somos vaso. E o dia a dia, as dores, os problemas, as irritações vão dando pequenas trincas. Sabe o que a gente faz? Taca maquiagem. E o Senhor fala assim: Elisandra, vocês precisam ser sinceros diante de mim. Aí eu fui procurar o que era a palavra sincera. E a palavra assim, não o significado dela, mas olha para você ver, vocês sabiam dessa parte? A palavra sincero, ela começou a ser usada muito lá pela cultura romana. Por quê? Olha para você ver. Naquela época, a mercadoria que era muito usada e era muito vendida eram vasos de barro. E esses vasos, eles, às vezes, por manuseio, isso e aquilo, eles eram trincados. E aquelas pessoas, aqueles vendedores corruptos, eles não queriam perder a mercadoria. Mas aquela mercadoria estava danificada, ela estava trincada. Sabe o que eles faziam? Eles pegavam cera e eles tampavam as trincas do vaso. A palavra sincero, ela veio através das pessoas, dos comerciantes que eram honestos. Porque quando eles queriam vender os vasos deles, eles falavam assim: o meu vaso é sem cera. Mas isso com sotaque italiano, que vocês estão pensando aí na mente de vocês, né? Que eu não vou nem me atrever a fazer, para não passar vergonha. Era isso, vocês sabiam disso? Então, quando ele queria vender algo, eles falavam assim: olha, isso aqui não tem cera, isso aqui é original, não está trincado. O que eu aprendo com isso? Que toda aproximação que eu tenho a Cristo mostra as minhas rachaduras. Eu preciso ser sincera diante de Jesus. Eu preciso olhar para Ele e falar assim: ó,
A verdade mesmo, a grande verdade é essa. E quando Isaías fez isso, os lábios deles foram tocados. E tudo mudou a partir daí. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, ele alcança a misericórdia. Não tentem cobrir. Tem coisa que a gente precisa jogar para fora. Confessar é o mesmo que vomitar. Sabe quando você come alguma coisa indigesto e o negócio fica ali, ó? É horrível, não é? Quando você come alguma coisa que estava estragada, quando você coloca para fora, você não sente um alívio? É isso que acontece no mundo espiritual. Quando você procura a tua liderança e fala assim, então, é isso. Quando você chega diante de Deus e você fala, Senhor, me ajuda, porque eu não consigo deixar de ser fofoqueira. Quando eu vejo, eu estou falando do irmão. Quando eu vejo, eu estou na rodinha lá no meu emprego, falando mal do meu chefe, me ajuda. Cala minha boca, Senhor, trava a minha língua. Faz como Zacarias, me emudece. A gente precisa chegar diante do Senhor e falar o que é a nossa verdadeira raiz, o que nós somos, o que a gente precisa, onde a gente precisa mais de ajuda, qual a nossa área de dificuldade, onde que você tem dificuldade em agir com o teu marido, no teu trabalho. Tem que chegar para Deus e falar, porque se a gente não tem esse hábito de falar para o Senhor e mostrar a tua rachadura para o Senhor, para quem mais você vai fazer? Aí, pessoas que fazem isso, ela começa a mostrar a rachadura do irmão. Sabe aquela pessoa que mostra o defeito do irmão porque diante do irmão eu estou certo? Adolescente faz muito isso. Quando eu vou chamar a atenção do meu filho, ele fala assim, mas você viu fulano? Você está falando que eu isso e aquilo? Fulano faz isso e isso pior. Por quê? O que ele faz? Aí meu marido fala, você está se comparando por baixo. O que ele faz? Ele pega uma pessoa que está cometendo um pecado pior que ele, aí ele se compara a essa pessoa, porque diante disso, aí ele tá bom. Mas e diante daquela pessoa que está fazendo super certo? Terceira lição: cuidado com aquilo que sai da sua boca. Após os lábios de Isaías serem tocados, o que ele falou? Envia-me. Envia-me. Sabe o que isso quer dizer? O tempo da inatividade acabou. Inatividade, improdutividade, não é de Deus. Independente, eu sou dona de casa. Produza bons frutos dentro da sua casa. Você pode ser uma mulher super produtiva sendo dona de casa. Às vezes a gente pensa que o produtivo é o executivo. Não, eu posso ser produtiva dentro da minha área que o Senhor me chamou para governar. Se é uma casa, eu vou ser produtiva ali. Se é uma empresa, eu vou ser produtiva ali. Se o Senhor me inseriu na comunidade evangélica, seja produtiva nessa comunidade evangélica. Aí eu pergunto para você, o que sai da sua boca nos tempos difíceis? Porque se sai murmuração, só sai coisa ruim, como que Deus vai derramar o bom? Eu ouvi um exemplo esses dias, faz uns 4 dias na internet, que eu achei ótimo. Um pastor estava pregando, não sei se vocês viram, e ele tem uma garrafa de água, vocês viram? Que ele pega um conta-gota, sabe aquelas negocinho conta-gota? E ele fala assim, olha, tem 2 litros de água na garrafa. Tinha uma garrafa de 2 litros em cima. E ele pegou o conta-gotas e ele pingou uma gotinha de um líquido qualquer. Pingou. Aí ele falou assim, sabe o que eu pinguei aqui nessa água? Essa garrafa estava cheia, ele estava lacrada, ele tirou o lacre, ou seja, era uma água natural, limpa, pronta para beber.
Aí ele abriu o lacre e ele pingou uma gota desse líquido. E ele falou assim: essa gotinha que eu pinguei aqui, eu tirei ela, agora eu não lembro se ele falou que tirou do esgoto ou se ele tirou do vaso sanitário. Ele falou assim: eu tirei de lá. Tá aqui. Alguém tem coragem de beber? Obviamente que todo mundo falou que não, né? E eu achei lindo esse exemplo. E ele falou assim: Deus não espera de mim e de você nada menos do que tudo. Porque às vezes uma gotinha a gente acha assim: não, eu já faço isso certo. Isso aqui não tem problema. Contaminou o pacote inteiro. Aí eu não vivo uma vida frustrada, não recebo bênçãos, não tenho resposta de orações. Irmãs, vocês precisam ter orações respondidas. Crente sem oração respondida não faz sentido nenhum. Tem que ter oração respondida, sim. Porque é testemunho. Porque às vezes as suas orações não estão sendo respondidas por causa da gotinha. Tem uma gotinha lá. Mas você fala assim: não, mas 99,999 é bom. Mas aquela gotinha contamina. O Senhor não aceita nada menos que tudo. Porque Ele não morreu por alguma parte. Ele não morreu para te dar sucesso financeiro. Ele não morreu para que você tivesse um bom casamento. Ele não morreu. Não, ele morreu por você. Então, o que sai da nossa boca nos momentos que a gente está passando por prova, vai dizer muito de quem nós somos, do que a gente é, do que a gente está vivendo. A gente precisa tomar cuidado com o que sai da nossa boca, porque Satanás está preocupadíssimo com isso. Ele está aqui pegando tudo. Tudo que você fala, Satanás está aí. Olha, eu vou te contar uma história rapidinho. Eu estou super dentro do horário, falta 10 minutos, terminando às 9. Está acabando, gente, vocês me dão mais 15 minutinhos? Olha o que aconteceu, lá no livro de Juízes, tem uma historinha muito legal que eu vou contar para vocês. É muito legal. Na época dos juízes, as tribos, as 12 tribos, sabe, de Israel, estavam lá e eles iam para a guerra, não era assim? Só que tinha uma tribo chamada tribo de Efraim. Todo mundo já ouviu falar na tribo de Efraim. A tribo de Efraim era uma tribo muito folgada. Eles eram muito folgadinhos. Eles eram uma tribo mimizenta. Tinha guerra. Quando ia ter guerra, eles não iam lutar. Olha que folgado. Eles não iam lutar. Eles ficavam na deles. Só que daí Israel vencia, porque a mão de Deus estava sobre eles, amém? E daí o que acontecia? Eles iam para a guerra. Efraim ficava lá, sem ir, sem participar de nada. Quando eles voltavam da guerra com os despojos, eles iam lá e falavam assim: você não me chamou para ir para a guerra? Vocês não me chamaram para ir para a guerra? Agora eu quero parte do despojo. E eles ficavam irritando, sabe, as outras 11 tribos. Blá, blá, blá. Não me chamou para guerra, eu sou excluída, ninguém me convida. Não me chamou para o churrasco. Ai, não vou mais na igreja, vou mudar de igreja. Ai, tão bom falar isso na igreja do outro. E era mimizento. Só que nessa época, Gideão que estava liderando o exército. E olha o que aconteceu. Levaram o problema para Gideão. Gideão foi lá conversar com os efraimitas. Mano, o que vocês estão fazendo? Não, porque ninguém me convida. Vocês foram para a guerra e ninguém me chamou. E blá, blá, blá. Gideão passou um pano em cima, mas não resolveu o problema. Sabe quando o líder, ele dá um jeito, o outro fica assim: não, pega mal com mão não. Ai, deixa ele, deixa. Aí ele chega para o outro e fala assim: deixa eles. Ixi, ó, guarudo. Mas não resolveu o problema. Passa-se o tempo, os efraimitas continuam na mesma pegada, enchendo o saco. Até que um dia, chega no capítulo 12 do livro de Juízes, chega no capítulo 12,
eles vão para uma guerra. E novamente Israel vence. Quando eles voltam com os despojos de guerra, quem que aparece lá, gente? Quem que aparece? Quem? Os efraimitas. E foram lá encher o saco de novo. Porque ninguém me chamou. Agora eu quero despojo. Porque eu sou preterido. Porque ninguém gosta de mim. Blá, blá, blá. Só que dessa vez, quem estava na frente do exército todo era Jefté. Não era mais Gideão. Jefté era um cara sangue nos olhos. Sabe o faca na caveira? Era ele. Jefté era aquele cara que ele gostava de resolver as tretas, entendeu? Chegaram para Jefté e Jefté falou assim: aqui não, meu irmão. Oxi, tá doido? Todo mundo foi para a tribo, porque você não foi? Oxi, não vai ter despojo nenhum, não. Ah, os efraimitas ficaram bravos. A gente vai queimar a sua casa com você dentro. Ameaçaram Jefté. Porque é isso que o mimizento faz. Mimizento não produz. Ai, meu brinco caiu. Ó, irmão, tem nenhum mimizento falando aí. Tomara que o brinco dela caia. Brincadeira, gente. Então, que o mimizento faz isso, né? Ele não produz, ele quer o recurso de quem produz. E se você diz não, ele arma contra você. E eles falaram assim: não, a gente vai queimar a sua casa com você dentro. Jefté falou: cai para dentro, irmão. É nós. Vamos lutar então. O que Jefté falou? Estou parafraseando, obviamente, né? Para não ficar chato. Para você ficar me ouvindo um pouquinho mais de tempo. O que Jefté falou? Chamou as 11 tribos. Falou: gente, já deu esse negócio da tribo de Efraim, né? Já deu. Vamos para a guerra com eles? Vamos chamar os caras para treta? As tribos já estavam... Imagina, para 11 tribos aceitar, os caras vão para cima. Foram para cima da tribo de Efraim e lutaram contra eles. Quando a tribo de Efraim viu que tinha 11 tribos atrás deles para matar eles, os caras... Pé no chão, né? Foram embora, sumiram. Alguns morreram, porque não deu tempo de fugir, e muitos sumiram, fugiram, tentaram se salvar. Jefté era um cara de guerra. Jefté falou assim: olha, tem um lado lá da Campina do Jordão que eles têm que passar por lá se eles forem fugir. Vamos armar um cerco lá e vamos pegar esse povo. Porque Jefté, eu acho que o saco de Jefté estava aqui, ó. Sabe quando transborda o trem? Não aguento mais. E ele falou: não, já que é para acabar com o negócio, vamos matar todo mundo. Naquela época era assim, né? E daí eles armaram a cerca, toda aquela galera, e a galera foi lá. Então, ficaram os homens, e todo mundo que passava por lá, eles perguntavam: você é da tribo de Efraim? Quer saber? Vamos lá, vamos ler. Olha que legal que é a Bíblia. Juízes, capítulo 12. Entra lá para você ver. Você pensa que eu estou inventando historinha? Gente, isso tudo está na Bíblia. É só ler do jeito certo que você vai ver quando você vai conseguir ler a Bíblia várias vezes. Olha que legal. Juízes capítulo 12, a gente vai lá para o versículo 5. Diz assim, ó. Porém, os gileaditas tomaram os vales do Jordão que conduzem a Efraim, que era a saída, que se o pessoal de Efraim quiser sair, já tem que passar por lá, entendeu? E quando algum fugitivo de Efraim dizia: quero passar, os homens de Gileade lhe perguntavam: você é efraimita? Se respondessem que não, os homens de Gileade lhe diziam: olha a estratégia, gente. Ai, meu Deus, amo a Bíblia. Ai, tá lá, ó, que bonito. Cadê? Aí, ó. Então, olha a estratégia que eles falavam. Se ele falasse: não sou efraimita, não. Daí ele falava assim, ó: então diga Shibolete. Gente, quem já viu essa palavra na Bíblia? Shibolete. Shibolete. Falava Shibolete. Se ele dissesse Sibolete, sem conseguir pronunciar corretamente a palavra, por quê? Olha que coisa doida. A tribo de Efraim, eles tinham
É igual, sabe, o pessoal do norte que fala, ou então o pessoal do Rio de Janeiro que fala porque o S vira X. Então, era isso aqui, tá? Para vocês entenderem. O sotaque, eles tinham era assim, o S era X deles, então eles não conseguiam falar cibolete. Eles falavam cibolete. Então, olha para você ver. Então, eles não pronunciavam corretamente a palavra, se ele não conseguisse, prendiam e matavam no lugar da passagem do Jordão. Olha quantos mortos foram. 42.000 efraimitas morreram só nessa estratégia aqui. Cuidado com o que sai da sua boca, é a quarta lição. A tua fala denuncia a tua paternidade. A tua fala denuncia quem você é filiado, se Deus ou se de Satanás. Não tem essa de dizer, foi sem querer. Não tem essa de dizer, ai, falei mal, fiz fofoca, fiz o meu amigo ser mandado embora. Ah, mas Deus sabe, ele era ruim. Era nada, você que é filiada. Misericórdia, irmão, não deixa eu falar. Porque eu falo, vocês sabem. A nossa fala denuncia a nossa filiação. O que eu falo para você se não for para edificar? Se não for para abençoar? Se não for para derramar amor? Cala a boca em nome de Jesus. Porque às vezes, liderança tem muito isso, a gente fica recebendo informações. Essa semana mesmo aconteceu, a semana foi do Satanás assim, quero pegar você. Sabe, querem tirar a paz da gente? Pro inferno. Falei, não vai pegar a gente não, o que é isso? Altas tretinhas. E daí, estava indo dormir, já era bem tarde isso. A abençoada me chamou no WhatsApp. E papo vai, papo vem. Nossa, você não sabe o que aconteceu. Começa assim, eu coloquei... A gente colocou um propósito, o Alisson e eu, a gente precisa, algumas coisas precisam acontecer em nós primeiro. Às vezes a gente fica sabendo, por que as pessoas vêm falar as coisas para a gente? Será que a gente está sendo receptivo demais? Então, a gente colocou, vamos cortar o mal pela raiz, né? Aí a pessoa, você ficou sabendo? Fiquei sabendo várias coisas hoje, porque eu sou uma pessoa que gosta de informação, né? Então... Amém, do que você quer saber? Aí ela começou a falar de uma determinada pessoa. E veio falar, e falou para... Não, daí sabe o que ele falou? Ele falou isso, isso e isso. Aí eu falei para o Alisson, eu falei, amor, olha o que fulano está falando, que fulano falou isso, isso e isso. Aí ele falou assim, Jezabel purinha. Porque, para quê e o que vai edificar a sua vida você saber dessa informação? É só para fofocar Jezabel, para fazer o coração da gente ficar agitado. Aí você chega na igreja, olha para o irmão com cara esquisita. Porque, gente, a gente é humano. Se você olha só, se a pastora fala assim, vou chamar uma pastora lá de Taubaté para pregar, lá no culto de mulheres, mas ela é meio esquisita, viu? É estranha. Então... Se eu chegar aqui, eu posso chegar aqui vestida num terninho mais caro do mundo e falar com vocês de maneira muito educada e agradável. A informação que vocês têm é a informação que ela passou. Então, a tua mente já está condicionada a me ver de forma esquisita. Eu posso ser a pessoa mais certinha do mundo, você vai falar, é esquisita em algum momento. Então, o que você tece de comentário sobre o irmão tem um poder destrutivo terrível. Porque às vezes o irmão não precisa saber daquilo. Fulano falou mal do pastor, eu vou lá contar para ela. Mas por que falou mal da pastora para você? Não tem que falar. Então, às vezes vai lá contar para a coitada só para tirar a noite de sono dela. Porque tira a noite de sono. Tá? Para quem não sabe, vim aqui da paz do céu falar para a sua. Tira a noite de sono. Então, o que sai da nossa boca define a nossa paternidade, define a nossa filiação. A quem estamos servindo? Se Chibolete ou Cibolete? Escolha essa noite, né? Juízes, como a gente leu aqui,
que a gente já leu, graças a Deus. Olha, eu estou pulando várias coisas para eliminar, gente, para vocês poderem ir para casa logo. Se não for edificar, qual a regra? Se não for para edificar e se não for para trazer solução, qual que é a regra? Não precisa. Tem certas informações que a gente não precisa. A última lição para a gente acabar, gente. Saiba para quem você está olhando. Para quem, não o quê. Deus está no controle de tudo. De tudo. Principalmente dos dias difíceis, Ele está no controle. O que parece uma tragédia para você hoje, pode ser a maior oportunidade da sua vida. Só que você não está vendo sobre o ângulo certo. Então, cuidado para onde você está olhando. Porque às vezes o Senhor só está mudando um pouquinho o cenário e você já fica desesperada. Nossa, as coisas vão mudar, tudo acabou. E não sei o que lá. Não, às vezes o Senhor só está mudando o cenário para te dar oportunidades. E você não sabe o que Deus pode fazer. Deus está vendo todo. Você só vê uma partiquezinha assim, bem pititica. Então, cuidado em que você coloca os olhos. Jó, toda aquela catástrofe que aconteceu com ele sofreu muito. E a gente estava essa semana falando com uma pessoa sobre a mulher dele, que as pessoas falam, a mulher de Jó, falou para negar. Queria se fosse você, perder 10 filhos, num dia só, tudo, se ela fosse riquíssima, pedia tudo, e foi falar assim, ai, que bonito. Glória a Deus, porque perdi meus 10 filhos. Gente, ela só foi humana. Porque lá no livro de 2 Coríntios diz que a nossa leve e momentânea tribulação. Então, é um time, é um tempo. Vai passar, aquieta, fica tranquila, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Nós não podemos perder de foco de quem realmente o que a gente está fazendo numa igreja. A gente está buscando a santidade de um Deus poderosíssimo, de Deus eterno. Então, não muda as coisas, não muda as prioridades, a importância. Às vezes a gente está em situações, em problemas que às vezes a gente acha que nem Deus consegue resolver. Acontece muito isso com quem está em depressão, a doença é terrível. Eu já sofri uma depressão e eu falo que quando a gente está dentro de uma depressão, você está num buraco, que eu falo que é a sensação de um buraco negro, que é a sensação que nem Deus consegue tirar você de lá de dentro. Quem já passou por uma depressão forte sabe que é exatamente esse sentimento. Você ora, você sabe, psicologicamente você sabe que Deus pode fazer, mas você olha para você e você fala, Deus não vai conseguir me tirar daqui. E eu falo para você, eu tive uma depressão tão forte numa fase da minha vida, que a minha pele doía. A dor era física. Era uma coisa horrível. A sensação que eu tinha é que Deus, por mais poderoso que Ele fosse, Ele não ia conseguir me tirar daquela situação. E uma oração que eu fiz, no sofá da minha casa, Deus mudou tudo. Deus mudou tudo. Eu não tomei um antidepressivo. Um antidepressivo eu não tomei. E eu saí. Então, se Deus fez comigo, eu não sou mais bonita que ninguém, gente. Deus faz com qualquer um daqui. É só entender a quem você é, a quem você está olhando, por que você está fazendo. Quando a gente falou aqui, foi falado, né? Foi cantado o hino da Fernanda Brum, eu amo aquele hino do Santos Santos, né? A fumaça me esconde. Gente, eu lembro desse hino eu estava no trabalho, a Aline eu trabalhava na mesma empresa que a Aline na época que eu... Gente, a Aline, faz tanto tempo que eu não vejo ela, uma querida. A gente não se vê há muito tempo. E ela viu na internet que eu viria aqui e ela veio para me ver. Ai, estou me sentindo tão privilegiada. E eu estava nesse auge da depressão que eu estou contando para vocês, me sentindo, eu acho que mais incapaz dos seres humanos. Eu estava trabalhando, eu coloquei o fone e eu comecei a ouvir um louvor e eu estava ouvindo esse hino da Fernanda Brum. E falava assim, no Santo dos Santos, a fumaça me esconde. E era assim que eu me sentia.
escondida no meio da fumaça, sabe? Parecia que ninguém estava me vendo, porque a dor de quem está sofrendo é uma coisa tão danosa, porque realmente você acha que ninguém, você pode estar conversando com alguém está te ouvindo, mas você fala assim, ela não está me entendendo, ela não sabe a complexidade do que eu estou passando, porque nem você consegue em palavras falar o que você está sentindo, não é assim? Você não consegue verbalizar, o que você está sentindo? Como é a tua dor? Você não consegue. Ela dói tanto que você não consegue falar como. Se você não consegue falar como, você fala, como que essa pessoa vai me entender? Não vai. Então você se sente realmente numa fumaça, escondido. Mas a Bíblia diz que no meio da fumaça, só os teus olhos me veem. É nessa hora que Jesus está olhando para você. É nessa hora que Ele está te olhando com um olhar de amor. E Ele diz, filha, eu estou te vendo. Eu estou te vendo, fica em paz. Não pense que você está passando desapercebida. No meio da fumaça, eu estou te vendo. Deixa eu fazer por você aquilo que você não consegue. Só deixa eu fazer. Deixa eu cuidar de você do jeito que eu preciso cuidar. Fica com o coração centrado. Foca a mente. Cuidado com a tua mente, ela é a tua pior vilã. É tua pior inimiga. Sabe isso daqui, ó? É teu pior inimigo, porque você planeja guerras que você nunca vai lutar, mas você já sofre a dor. Sabe quando você vai? A pastora fala assim, quem não gosta de microfone, fulano vai lá dar uma palavra, vai falar a palavra de oferta, domingo. Você já incorpora, né? O desespero. Eu lembro das primeiras vezes que eu fui pregar, eu tive tanta diarreia. E foi ótimo, né? Porque daí se sente magra depois, né? Mas era um nervosismo que eu falava, eu vou travar, eu não vou lembrar, eu não vou falar nada, eu vou embolar tudo. E a sua mente, eu sofri a semana inteirinha. Chegou lá, eu falei 45 minutos. E eu saí de lá, a minha vontade, ela fazia assim, sensação de ufa. E o que eu aprendo com isso? Que as maiores dores que a gente vive, a gente só vive aqui, ó, no campo da mente. Elas não efetivamente acontecem. Apenas 13% dos teus medos vão se realizar, sabia disso? 13%. E às vezes nem 13%. Algumas pessoas, até alguns psicólogos e psiquiatras jogam para 8%. É muito pequeno diante da complexidade do que a gente sofre, do que a gente imagina. Nossa, vai acontecer isso. Meu marido perdeu o emprego. Vamos passar fome, com certeza. Mas está todo mundo aqui gordinho e feliz. Né? Deus não deixa. As coisas vão dar um jeito, só confia em Deus. Fica de pé, eu quero orar por você. Quero orar para o Senhor, tocar o seu coração. E eu vou falar uma frase que o Senhor me deu, e eu derramei na minha igreja, eu falei na minha igreja quarta-feira. E eu quero falar para você. Quando você entende o sentido de servir a Deus de verdade. Porque a gente entra numa paranoia de querer coisas do Senhor. De querer e pedir coisas, eu quero isso, Senhor, e eu quero, Senhor, salva o meu marido, tira meu filho. Mulheres, mães que sofrem, agora eu estou vendo meu filho chegar na fase da pré-adolescência, e o meu maior temor é que ele se desvie da casa, então eu fico ali orando por ele, ele vai, esses dias, gente, foi tão engraçado, eu fui orar por ele, sabe aquela coisa que mãe faz de orar quando a criança está dormindo? Impor as mãos, ficar... Aí eu entrei, ele estava dormindo, eu entrei lá e fui, né? E eu mal encostei assim, sabe quando de longe assim? E fiquei, Senhor, repreendo todo esse espírito mal, eu levo a mente do meu filho cativo ao Senhor, e não sei o que lá. Mas eu só... Ele olhou, o que você está fazendo, mãe? Você está expulsando demônio? Aí eu, você está acordado, menino? Não, estou te cobrindo, ai, está frio, o ar-condicionado está... Mas foi super constrangedor na hora. Eu falei, tipo assim, se eu tivesse, qual o problema se precisar de demônio? Deve ter que sair mesmo, precisa ser obediente. Mas na hora ele me pegou assim constrangido. Eu falei, ai, que nada. Estava ar-condicionado muito gelado. Baixei o ar-condicionado, já baixei, aumentei o ar-condicionado.
Mas sabe, a gente tem necessidades que a gente apresenta para o Senhor, e é lícito, tem que apresentar para o Senhor mesmo. Porque se Deus não for o teu sustento e o teu amparo, quem será? Então tem que apresentar a Ele. Mas eu deixo de falar uma coisa, minhas irmãs queridas. As coisas que Deus nos dá, ela nos alegra. Um filho que volta para o Senhor alegra o coração de toda mãe, né? Um marido que arruma um emprego top para ganhar muito bem, alegra o nosso coração, não alegra? Um presente, saúde. Mas as coisas de Deus nos alegram, mas só a sua presença nos satisfaz. Se você quer ser uma mulher satisfeita, sabe o que é ser satisfeita? Satisfeita é você, mesmo que você não tenha, você está feliz. Mesmo que por acaso as coisas não aconteceu do jeito que teria, que você planejou, você está ali super feliz. E mesmo assim, você adora a Deus do mesmo jeito. Você ora do mesmo jeito, com a mesma vontade, com a mesma intensidade. Isso é ter satisfação no Deus a que você serve. Então eu vou orar para que você tenha isso. E que o Senhor te dê presente, sim. Que o Senhor encha seu coração de presente, de sorrisos. Que o seu rosto seja recheado de lindos sorrisos, porque você foi mimada pelo Senhor. Mas que você entenda que diante dos presentes, a satisfação vai vir dEle. Só dEle. Amém? Feche seus olhos. Jesus, eu quero te agradecer por essas mulheres, Senhor. Eu quero te agradecer porque elas estão, Senhor, cada uma na sua luta, cada uma na sua dificuldade, mas elas estão tentando fazer o melhor para ti, Deus. Jesus, vai agora de encontro na casa delas, Senhor. Vai no local onde elas precisam, na família, no trabalho. Eu não sei qual é a dificuldade, mas, Senhor, tu sabe cada uma delas. Vai lá, Jesus, e ministra um presente para ela que venha das tuas mãos. Não para que o Senhor se reafirme, não porque o Senhor não precisa disso, mas que elas possam saber que tu és um Deus que dá presente, que cuida sim. Que elas se sintam filhas. Eu ministro na vida delas satisfação. Que a paz que excede todo entendimento seja sobre esses corações. Elimina toda dor, Senhor Jesus, todo medo, toda incerteza, síndrome do pânico, sai agora em nome de Jesus. Toda ansiedade, espírito de ansiedade, saia desse coração. Você não tem lugar nesse coração. Eu determino em nome de Jesus que a paz que excede todo entendimento é na vida dessa irmã. E ela vai voltar para casa com uma paz totalmente diferente de tudo que ela já viveu. A paz que vem do Senhor. Abençoa-as, papai. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Eu vou construir. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado.
obrigado, Pai, por essa noite na sua presença, Senhor. Quão bom e quão adorável é, Senhor Jesus, estarmos na sua presença, Pai. Pai, muito obrigado pelo que o Senhor derramou aqui nessa noite, Jesus. Muito obrigado, Jesus. É o que queima em mim, Pai, no meu espírito. É obrigado, Jesus. Gratidão, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Amém. Se você recebeu algo de Deus essa noite, aplauda Ele bem forte. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Valeu a pena? Pegou seu pão fresquinho? Eu tô com a cesta ali, ó. E assim, você não pode guardar, viu? Não guarda. Não guarda. Passa, compartilha, digere ali, não guarda. Coloque em prática hoje, agora, chegando agora aqui, já no final já dá um abraço, já libera perdão, já abra, já se exponha, se for preciso. Não guarda. Amém? Não vou demorar muito. Quero chamar a pastora aqui para agradecer. Nós somos grudentos, né? A gente gosta de grude. E a gente, as meninas da liderança, preparamos um mimozinho, um presente para a pastora. Quem não gosta de receber presente, né? É um chocolate, um creme, um tapué. Tem um pouquinho de coisa que a mulher gosta, né, pastora? Mulher feliz, né? Então, é um presentinho para que Deus... Como você falou, né, agora sobre o presente, quem não gosta de ser mimada? Então, a vez é sua hoje. Eu sou grudenta também, né, gente? Eu sou grudenta. Obrigada, gente. Eu me senti muito feliz aqui. Amém. Deus abençoe a vida de vocês. Virão muitos outros convites. Amém. Amém? Vamos aplaudir Jesus bem forte. Amém. Meninas, vou liberar vocês, tomar ali um cafezinho, comer uma melanciazinha. E aproveita para tirar foto, tira bastante foto ali no cantinho, chama as amigas para tirar foto, posta, marca a pastora, marca